Good evening. Boa tarde. So we want to continue with where we had stopped. Nós queremos continuar bem onde nós paramos na última vez. I'll just try to recap what we had done yesterday. Vamos tentar recapitular o que nós fizemos ontem, so that at least we can have a sphere of where we're going. para ter uma ideia para onde nós iremos em seguida. So we've been discussing about Revelation 17. Temos estado discutindo Apocalipse 17 Yeah, everything. And how the United States is going to be the premier king of the 10. e como os Estados Unidos serão o rei primário dos 10. And we tried to define that from the perspective of Paniam to Sunday law. E nós tentamos descrever isso da perspectiva de Panium para decreto dominical. So we said, thank you. So we said Nós dizemos we have Paniam, que temos Panium, we have Sunday law. o decreto dominical, The United States is going to speak as a dragon at the Sunday law. e os Estados Unidos eles falarão como dragão depois do decreto dominical. But we saw the lamp has a progressive growth. Mas vimos que o cordeiro tem crescimento progressivo. And so is the dragon. E da mesma forma também o dragão. The dragon beats the United States. A besta de dragão, os Estados Unidos. So the United States speaks as a dragon at the Sunday law. Ou seja, os Estados Unidos eles falam como dragão no decreto dominical, But we can also see this in the sense of progression. mas também podemos ver isso no sentido de progressão. And we saw that at Paniam, E vimos que em Panium, the king of the south receives a deadly wound, o rei do sul recebe uma ferida mortal. and the king of the south dies at the Sunday law. E o rei do sul, ele morre no decreto dominical. Before Paniam, Antes de Panium, we have two contending superpowers, temos dois superpoderes em contenda. the king of the north and the king of the south. Isto é, o rei do norte e rei do sul. At Paniam, the deadly wound is inflicted to the king of the south. E em Panium, a ferida mortal infligida ao rei do sul. From Paniam going forward, the United States is the only superpower. E de Panium em frente, os Estados Unidos serão o único superpoder presente. Then we defined this phenomena happening at the beginning of our reform line. E nós definimos que esse fenômeno também acontece no começo da nossa linha de reforma, From 1989 to 1991, de 1989 a 1991. the USSR is defeated here at 1989. A União Soviética ela é derrotada em 1989. It receives a deadly wound. Ela recebe a sua ferida mortal. It dies at 1991 when Gorbachev resigned. Em 1991, ela morre com a morte de Gorbachev. So we can- Com a renúncia de Gorbachev. So we can see the history between 1989 to 1991 Nós observamos então a história entre 1989 a 91 as the progressive fall of the king of the south, como a queda progressiva do rei do sul, but also mas também as a progressive development of the United States. como desenvolvimento progressivo dos Estados Unidos. So that when it reaches 1991, Sendo assim que uma vez que ela chega a 1991, United States is the only superpower. teremos então os Estados Unidos como único superpoder. Before 1989, we have the Cold War, Antes de 1989, nós temos a Guerra Fria, which began in 1945. que começou em 1945. There are two superpowers. Pardon me? There are two superpowers, Temos aqui dois superpoderes, the USSR and the United States. isto é a URSS e os Estados Unidos. So we said, for the United States to control the kings of the world at the Sunday law, Então nós dizemos, para que os Estados Unidos possam controlar os reinos no decreto dominical, ou as nações, we have to go to the history of 1989 to 1991. nós temos que ir à história de 1989 a 1991. So we saw that in 1989 to 1991, Nós vimos que entre 1989 a 91, we have Gorbachev, nós temos Gorbachev. and we also have
George Bush. E também temos George Bush. Both of them have two perspectives of a new world order. Ambos têm perspectivas diferentes da nova ordem mundial. The perspective of Gorbachev is about globalism, A perspectiva de Gorbachev é uma perspectiva de globalismo or multilateralism. Eu falo muito baixinho? Dá para ouvir bem atrás? Não. Dá? É uma perspectiva de multilateralismo. And the perspective of Bush A perspectiva de Bush is unilateralism, é uma perspectiva de unilateralismo. also called nationalism or populism. Também é denominado nacionalismo ou populismo. Populism. So we went to the history of World War I, Então, quando nós fomos para a história da Primeira Guerra Mundial, and in World War I, e na Primeira Guerra Mundial, we see a war between Germany and Russia, vemos uma guerra entre a Alemanha e a Rússia, starting from 1914 to 1918. que começa em 1914 e vai até 1918. Russia surrenders, A Rússia ela se rende. Germany is forced also to surrender. A Alemanha também é forçada a se render. And in 1919, we have the Treaty of Versailles. Em 1919 temos o Tratado de Versailles. And this treaty, Germany is forced to repay for all the damage it had done during the World War I. E nesse tratado, a Alemanha se vê forçada então de pagar as reparações por causa do dano que eles têm causado durante a Primeira Guerra Mundial. And in 1920, Em 1920 we have the formation of the League of Nations. temos a formação da Liga das Nações. And the League of Nations was to hold world peace, was to promote world peace. E essa Liga das Nações foi instituída para garantir a paz entre as nações no mundo, And they should prevent another occurrence of World War I. para prevenir uma outra ocorrência de uma guerra mundial. So we read a commentary Nós limos então um comentário that said this treaty que diz que esse tratado only put a pause to the conflict in the world. apenas fez constituiu num intervalo, uma pausa desses conflitos que havia no mundo. And this pause will only be kept for 20 years. E essa pausa, esse intervalo somente será mantido por 20 anos. So from 1919 in the Treaty of Versailles, Então, de 1919, o Tratado de Versailles, adding 20 years, por 20 anos, will take you to 1939. adicionando 20 anos, nos leva ao ano 1939. And 1939 we said was the beginning of World War II. E nós dizemos que 1939 foi o começo da Segunda Guerra Mundial, The invasion of Poland takes place. onde ocorre a invasão da Polônia. This war continues Essa guerra continua until 1945. até 1945. During the war, Russia joins the Allied forces Durante essa guerra, a Rússia se une com as forças aliadas. and Germany is defeated. A Alemanha é vencida. At 1945, Em 1945, Germany is split between East and West. temos a Alemanha dividida entre Ocidente e Oriente. And when it's split between East and West, E uma vez que ela é dividida entre Oriente e Ocidente, the West is aligned to the United States. temos o Ocidente aliado aos Estados Unidos The East want to preserve the culture of the Soviet Union. e o Oriente está para preservar a cultura da União Soviética. So from 1945 forwards, there are two superpowers. Ou seja, de reality. 1945 em diante, temos dois superpoderes. So this continues. Isto continua. And in 1945, E em 1945, we have the formation of the United Nations. nós temos a formação das Deba- Nações Unidas. The purpose of the United Nations O propósito das Nações Unidas is to prevent a one-sided worldview. é prevenir uma atitude unilateral sobre o mundo. So in short, it's to prevent a dictator nation. Em termos curtos, seria prevenir uma ditadura. And its purpose is to embrace this multinational
coming together of nations E o propósito dessa multilateralidade, se juntando várias nações, so that one nation cannot take advantage of a weaker or another nation. é que uma nação mais forte não possa se aproveitar da fraqueza de outras nações. So when the United Nations is formed, Então, quando as Nações Unidas são formadas, the Cold War continues until 1989. temos a Guerra Fria continuando até 1989. 1989, the USSR collapses, Em 1989, a União Soviética ela cai and the United States is left as the only superpower. e os Estados Unidos sobram como único superpoder. So we also saw during the League of Nations in 1920, Então, nós vimos também que durante a Liga das Nações de 1920, there were two factions in the House of Congress. havia dois grupos, subgrupos no Congresso. And one of the group is called isolationists. Desses grupos, eles são chamados Yeah. isolacionistas. Yeah, and the Obrigado. purpose of the isolationists was to prevent the United States from entering into the League of Nations. O propósito dos isolacionistas foi prevenir que os Estados Unidos entrassem à Liga das Nações. And they objected this from Article 10 of the League's Covenant. E a objeção deles estava baseado no artigo 10 do It was Tratado like das, the League's da, Constitution, something like that, da Constituição das Ligas, which required all members of the League to assist any member threatened by external aggression. que requeria que qualquer nação deveria prestar assistência a outra nação que fosse agredida. But the isolationists in Congress, Mas os isolacionistas they were opposed to this idea because they feared that the US will lose its sovereignty. estavam opuseram esse artigo, essa ideia, por temerem que os Estados Unidos poderiam perder a sua soberania. Os não alinhados. Ok, obrigado. So the isolationists A observação do irmão é que os isolacionistas seriam os não alinhados. prevented the United States from joining the League of Nations. Os não alinhados, eles preveniram que os Estados Unidos se aliassem, entrassem na Liga das Nações. So when the League of Nations failed when the League of Nations prevented the World War II from happening, when it failed the World War II happened, and the League of Nations failed to prevent another war from happening. I'm not sure if I get the idea. The League of Nations failed in preventing World War II. Yeah. Ok. Então, com a falha da Liga das Nações ao prevenirem a Segunda Guerra Mundial, It was the purpose of the League of Nations to prevent any war after the World War I. ou seja, o propósito das Ligas das Nações era prevenir qualquer outro conflito, guerra, após a Primeira Guerra Mundial. So when World War II happened, Então, uma vez que a Segunda Guerra Mundial aconteceu, the League of Nations had failed in its work, a Liga das Nações havia falhado na sua missão, and the United Nations was formed. e assim, então, foram formadas as Nações Unidas. So we saw that there were two groups in the history of World War II. Então, nós vimos que havia dois grupos na Primeira Guerra Mundial. One of them was isolationist, another one was globalist. Eram os não alinhados e os outros os globalistas. And we saw that isolationists, they show interest for their own country and do not Vimos- want to get involved in international activities. Vimos que os não alinhados estavam mais focados no interesse do seu próprio país e não queriam se envolver nos assuntos de outros países. But globalists, Mas os globalistas, they want a combined effort of
values and of activities. Eles queriam um conjunto de valores e values Activities. e atividades. So the only hindrance to a one-sided world Então, o único obstáculo para mundo unilateral or a dictator nation in the world ou uma nação ditadora no mundo was the issue of globalism. era o assunto de globalismo. So we read an extract from the news media Nós lemos um extrato, um resumo das notícias concerning the UN General Assembly speech by Trump, concernente ao discurso que o presidente Trump deu na Assembleia Geral das Nações which Unidas, happened last month. que aconteceu no mês passado. And he was saying that the future belongs to patriots, not globalists. E vimos que ele disse que o futuro pertence aos patriotas e não aos globalistas. And he singled out how patriotism builds the values of a nation, E vimos que ele ressaltou que o patriotismo ele fortalece os valores da nação and said how globalism is making other nations to overspend on other things, yet other nations are not doing anything. The last bit I didn't get. The United States is spending so much because of globalism, but other nations are not Ok. getting involved. E ele ressaltou esse fato que os Estados Unidos estão investindo tanto nas outras nações, mas em contrapartida tem outras nações que não contribuem o suficiente. And then he spoke about trade deals Ele falou também sobre tratados de negócios ou de comércio and about the international trade system, e sobre o sistema internacional de comércio. how it's supporting dumping technologies to other third world countries, Como isso dumping like dump, like waste, Okay. putting away waste, Okay. dumping. So about dumping, what the Like first world countries are dumping their technologies and their assets to third world countries. sendo assim que os países do primeiro mundo eles estão descarregando as suas tecnologias para os países do terceiro mundo. And the United States is forced to take care of all those issues that arise. E os Estados Unidos são forçados de pegar To take the burden of any problem that may Os arise. Estados Unidos são forçados, e vêm forçados então de assumir qualquer problema que surge. So in the history of Panem to Sunday law, Então nessa história de Panem a decreto dominical, when the king of the south is falling, quando o rei do sul cai, we expect that this mechanism of globalism to come back into play. nós esperamos que essa dinâmica entre com o globalismo mais uma vez ele começa a se manifestar. Russia will be afraid about the United States being dictator. Com a Rússia estando preocupados com a supremacia dos Estados Unidos, But we know it will fail. mas sabemos que eles falharão. So there are one or two things I want us to look in that history of 1989 to 1991. Então, algumas coisas que eu gostaria de notar nessa história de 89 a 91. I advise you to go and read Gorbachev's speech in 1988. Eu queria que vocês lessem o discurso de Gorbachev que ele deu em 1988. And mostly he speaks about how chemical weapons should be removed from individual countries, Onde ele principalmente fala sobre as armas nucleares, como elas deveriam ser retiradas das nações.
and that interstate relationships should be strengthened. e que as relações interestaduais deveriam ser fortalecidas. You should also go and look at George Bush's response to Gorbachev's speech. Também eu aconselho que vocês dessem uma olhada ao discurso de George Bush. It has some really good content of what they mean by the New World Order. Realmente define bem como eles veem essa nova ordem mundial. So one of the things I want to mention, Então, uma das coisas que eu gostaria de mencionar Michael Gorbachev, é sobre Mikhail Gorbachev. he wanted the role of the United Nations to be strengthened. Ele queria que o papel das Nações Unidas fosse fortalecido. And that they should have a one world economy, E queria que eles tivessem uma economia de um só mundo. and this one world economy will end economic blocks. E essa economia mundial deveria dar fim aos blocos econômicos. He also wanted disarmament of nuclear weapons, Ele também estava a favor do desarmamento das armas nucleares, cooperation on environmental protection, cooperação com respeito à proteção do meio ambiente and preservation of the anti-ballistic missile treaty. e também queria que Anti-ballistic. o tratado contra, eu não sei o termo específico, mas um tratado que foi feito em contra uso de mísseis, que esse tratado fosse preservado. And elimination of chemical weapons. E também ele estava a favor da eliminação das armas químicas. There's an article that was written in 2017, Existe um artigo que foi escrito em 2017, and this commentator wrote something like the other 9/11. e esse escritor formulou algo do tipo como o outro 11 de setembro. The speech of George Bush was given in September 11, 1990. O discurso de Bush, ele foi dado em Yeah. foi dado no 11 de setembro de 1990. So he recognizes that in the history of the United States, Então ele reconhece que na história dos Estados Unidos, September 11th, 1990, esse 11 de setembro de 1990, is also significant like September 11, 2001. ele é tão significado como o 11 de setembro de 2001. And Bush said, E Bush disse "We stand today at a unique and extraordinary moment. que nós hoje estamos num momento único e extraordinário. In the crisis in the Persian Gulf, Nessa crise no Golfo da Pérsia, as it is, da forma como ele está, also offers a rare opportunity to move towards a historic period of cooperation. nos também dá a oportunidade de ir diante de ir em frente com uma cooperação de um período histórico de cooperação. Then he continues, out of these troubled times, Ele continua dizendo que saindo desses tempos angustiosos, our fifth objective, nosso quinto objetivo, a new world order, uma nova ordem mundial, can emerge. A new era pode surgir essa nova ordem mundial, uma nova era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice. mais livre da ameaça do terror e também mais forte no seu propósito de justiça. Today, that new world is struggling to be born. Hoje, esse novo mundo está lutando para nascer. A world quite different from the one we have known. É um mundo bastante diferente do mundo que nós conhecemos. And then he continues and says, America and the world must defend common vital interests Ele continua dizendo que a América e o mundo precisam defender os interesses comuns e vitais. and we will.
E assim o faremos. America and the world must support the rule of law, and we will. A América e o mundo precisam defender precisam apoiar o papel da lei e isso faremos. America and the world must stand up to aggression, and we will. A América e o mundo precisam se levantar contra a agressão e isso faremos. And one thing more, E mais uma coisa, in the pursuit of these goals, ah, America will not be intimidated. ao conseguir cumprir com esses objetivos, os Estados Unidos não serão freados. He goes ahead to discuss about Saddam Hussein Ele continua falando, então, discutindo o assunto de Saddam Hussein. and about Iraq, which we're going to look at now, E também fala sobre Iraque, que nós vamos observar agora. and that there is no substitute for American leadership. Ele também diz que não há nenhum substituto para a liderança dos Estados Unidos. So you can read the whole speech, but essentially he's saying that America first, the other nations second. Vocês podem ler o discurso completo, mas o que ele diz basicamente é América primeiro e, em segundo lugar, as outras nações. So I want us to look at some small history between 1989 to 1991. Então, quero que observemos um pouco a história de 1989 a 91 and how the fall of the Soviet Union took place. e como aconteceu a queda da União Soviética. So we have the time of the end 1989. Nós temos o tempo do fim em 1989. There is another significant year, 1979. Temos outro marco significante em 1979. So I want the class to name for me a few things that happened in 1979. Então, quero que a sala de aula aqui me diga algumas coisas significantes que aconteceram em 1979. Anything you know about 1979? Qualquer coisa que vocês saibam sobre a data 1979. César? Si no me equivoco, en esa fecha ocurrió la revolución iraní. So if I'm not mistaken, at that time the Iranian Revolution took place. So we have the Iranian Revolution. Nós temos aqui a revolução no Irã. What else? O que mais? Sister Cecilia? Anything that happened in 1979? Con respecto al Internet, So Correct. something regarding the internet. no recuerdo bien si el www o qué, algo se descubrió ahí. So I'm not sure if there was something discovered about the www or something like that. So the World Wide Web is in 1989. Então essa rede mundial de ARPANET. comunicação é 1989, In 79 we have the FISA Court. mas em 79 nós temos a corte FISA. Y, Ok. y en Estados Unidos comenzaban un grupo de protestantes liderados por uno que se llama Firewall, algo así. With something about the Protestants in the United States that were led by Falwell. Farewell, moral majority. Sí, A maioria. queriendo imponer. Thank you. Obrigada. y- Thank you, thank you. Obrigado. Rafael, do you know anything that happened in 1979? A gente marca o início da Guerra do Afeganistão. Well, we marked the beginning of the Afghan War. So there is the Afghan War. Certo, a guerra no Afeganistão.
Anyone else? Mais alguém? Yes. Pope John Paul II visits the United States. Pardon? Pope John Paul II visits the United States So it's Congress. the São Paulo II, ele visita os Estados Unidos. first visit of the Pope to Washington. É a primeira visita do Papa em Washington. Anything else? Mais alguma coisa? There is also Iraq Revolution. Temos uma revolução no Iraque. You ca- yes. Guerra do Vietnã. Vietnam War. Vietnam War. I'm not sure. Não tenho certeza. Não Are you tenho sure? certeza. Certeza? Não, verdade. Penso que foi em 79 a Guerra do Vietnã. I think it was in 79. Can someone look it up? If it's okay, we'll Alguém write it poderia... down. It's 55 to 75. Vietnam War. 55 a 75 diz no Wikipedia. So it had started way back. Então começou bem antes. But I think we can work by this. Mas isso aqui eu acho que já nos ajuda, já serve. But I want to focus our attention to Iraq Revolution and Iran Revolution. Mas eu gostaria de focar na revolução do Irã e do Iraque. The others that you have mentioned will pick them up in progressive study. Os outros que vocês mencionaram, nós vamos voltar a abordar nos futuros estudos. So in 1979, Então, em 1979, we have revolutions in Iran and Iraq. nós temos revoluções acontecendo no Irã e no Iraque. They continue fighting until around 88. Eles continuam em conflito até 1988. The leader of Iraq was Saddam Hussein. O líder do Iraque era Saddam Hussein. And the leader of Iran was someone called Ayatollah Khamenei. Ayatollah? Tola? Yeah. E o líder do Irã era Ayatollah Khamenei, So the revolutions take place in Iran and Iraq. o Khamenei. As revoluções acontecendo no Irã e no Iraque. The United States is supporting Iran, Temos os Estados Unidos apoiando o Irã. and Ayatollah takes power in 1979. E esse Ayatollah, ele assume o poder... When? 79? 79. O poder em 79. Ayatollah is the title, I believe. So the name is Khamenei? Khamenei. Okay. So he leads a revolution, Então ele lidera essa revolução and he's being supported by Russia. e No, he's not being supported by Russia. ele não está sendo apoiado pela Rússia, But Russia was involved in the Afghanistan war. mas a Rússia sim estava envolvida na guerra no Afeganistão. So these revolutions, E então essas revoluções, they continue all the way to 1988. elas continuam até 1988 Iraq e o Iraque is so much depleted é tão enfraquecido. Yes. Depleted, alguém sabe? Enfraquecido. Depleted. It's like weakened. depleted, like so weakened. Tão enfraquecido. Okay, yeah. He's so weakened. Iraq is so weakened in power O Iraque tão enfraquecido no seu poder, because the United States was supporting Iran. porque os Estados Unidos estavam apoiando o Irã. So when you reach 1989, Quando vocês leem então aqui em 1989, there is a power transition between two governments of the United States. temos aqui uma transição de poder no governo dos Estados Unidos. We know also in 1988 there are elections. Sabemos que em 1988 houve eleições. Reagan is getting out of power, Bush is coming into power.
temos aqui Reagan saindo do seu poder e Bush está entrando. So when Iraq is defeated in the war, Então, quando o Iraque ele é vencido nessa guerra, they decide to ask for money from Kuwait, eles decidem pedir ajuda financeira ao Kuwait. and Kuwait. they are loaned a very huge amount of money. E eles conseguem um empréstimo bastante alto. So Iraq is unable to pay the amount, O Iraque, então, eles conseguem pagar to whom? and in 19 To whom? what? To whom? They pay? Iran is paying to Kuwait. Iraq, Iraq is taking a loan from Kuwait, and they're able to pay it. and they are unable to pay it. Unable. Unable Okay. To pay it back. to pay it back. Yes. Okay. E o Iraque, que pegou esse empréstimo, então não consegue pagar de volta esse valor. Because they were so depleted in this revolution. Porque eles foram tão enfraquecidos durante essa revolução. So in 1989, Em 89, their relationship strain, strains. Temos aqui relações sendo estressadas, their relationship is strained because Iraq cannot pay the debt. já que o Iraque não consegue pagar as suas dívidas. And when they cannot pay the debt, Iraq decides that it's going to invade Kuwait. Então, uma vez que eles veem que eles não conseguem acertar essa dívida, o Iraque decide invadir o Kuwait. But before it invades him, Mas antes de invadir, this Iranian revolution leader esse líder da Revolução Irani, dies in 1989. ele morre em 1989. And when he dies in 1989, E quando ele morre em 89, Iraq wants to invade Kuwait e Iraque quer invadir Kuwait, because Kuwait has a very huge deposition of oil. eles querem invadir porque Kuwait tem reservas enormes de petróleo. The USSR also falls here, Aqui também temos a queda da União Soviética. and the USSR is scared that if the United States becomes a dictator, E a União Soviética está preocupada que se os Estados Unidos se tornarem ditadores, it's going to cause aggression to the Middle East. que isso causará agressões contra o Meio Oriente. Also in 1989, E também, em 1989, when this leader Khamenei dies, quando esse líder, Khamenei, ele morre, they democratically elect another leader. é eleito um outro líder democraticamente, But shortly after, this leader is overthrown by the United States government. mas logo depois esse novo líder ele é derrubado pelos Estados Unidos. So there are two main issues that the United States is facing at 1989. Então tem vários assuntos aqui. There are various There are issues. two issues the There- United States is facing at 1989. Então temos dois assuntos que os Estados Unidos estão encarando em 89. There's the issue of Iraq, Temos o assunto do Iraque and there's the issue of the USSR. e também o assunto da União Soviética. It has been able to make the USSR to fall, Eles conseguiram provocar a queda da União Soviética and the only strain is Iraq. e o problema que sobre é o Iraque. So when George Bush is making a speech in 1990, Split? a speech, Speech. Quando Bush, quando ele dá um discurso em 89, he wants to deal with the issue of Iraq, ele quer lidar com esse assunto do Iraque and he says that if any nation is going to fight against Iraq, if any nation is going to aggress the United States, Ele disse qualquer nação for agredir os Estados Unidos, it's going to remove it from the face of the world. que eles vão tirar eles da face do mundo. So in 1990, Então, em 1990, the Iraq
invades Kuwait. Temos o Iraque invadindo o Kuwait. Kuwait holds most of the oil reserves in the world. Kuwait eles têm as maiores reservas de petróleo no mundo. And by Iraq and Kuwait coming together, E tendo o Iraque e Kuwait juntos agora, the United States is fearful that its greatest threat is going to be Iraq and Kuwait. temos os Estados Unidos agora preocupados que a maior ameaça para eles iria se tornar Iraque e Kuwait. But Kuwait is not happy being controlled by Iraq. Mas o Kuwait não está contente de serem controlados pelo Iraque. So they ask for support from the United States. E por isso eles pedem a ajuda aos Estados Unidos. And in 1991, E em 1991 the Persian Gulf War begins. começa a guerra do Golfo da Pérsia. Assim que chama em português? It was also named the Persian Storm. The Persian, Persian Storm. Desert Storm, sorry. Também é chamado Desert Storm ou a tempestade do deserto. Perdão? Tormenta do deserto, obrigado. Yeah. And the United States E os Estados Unidos invades Iraq. invade o Iraque. And their major aim is to remove Saddam Hussein from power. E o objetivo principal era remover Saddam Hussein do seu poder. To liberate Kuwait from the hands of Iraq. Libertar Kuwait das mãos do Iraque, And so that they can have also a share of the world oil reserves. para que eles também possam ter parte nas maiores reservas de petróleo do mundo. So it's interesting to notice Então, interessante notar that the purpose of the United States seeking a one world government or a new world order que o propósito dos Estados Unidos procurarem um governo mundial, mundial, is that it can become the global policeman o propósito é que eles se tornem o policial, a polícia mundial, and all other aggression against the United States can be fought against. e que qualquer agressão contra eles, os Estados Unidos, possa ser como que fala, controlada ou So in impedida. Okay. So in the history of 79 to 1991, Então, nessa história de 1979 a 89, the US 79 to 89 or to to 91? 91. Então, na história de 79 a 91, the USSR is fighting against the United States. temos o RSS lutando contra os Estados Unidos. In 1988, Gorbachev is seeing the United States is about to collapse. 88, Gorbachev vê que a União Soviética está prestes a cair. Sorry, the USSR is about to collapse. I translated correctly though. Okay. And then he goes to the United Nations to give to them his format of a new world order. Então ele vai às Nações Unidas para apresentar o seu conceito de uma nova ordem mundial. But eventually it collapses in 1989. Mas mesmo assim, a União Soviética cai em 91. But in the same period of these 10 years, Então, nesse período de 10 anos, there's a revolution in Iran and Iraq. temos uma revolução no Irã e no Iraque. This one is led by Saddam Hussein. Essa aqui, sendo liderada por Saddam Hussein, He's really despised by the United States. ele é realmente agredido Despised. pelos Estados Unidos. This Khamenei comes into power. Khamenei ele chega ao poder, He takes office in 79, ele assume o seu cargo em 79, but he dies in 1989. mas em 1989 ele morre. We also know when he dies in 1989, Sabemos que uma vez que ele morre em 89, there's a democratically elected leader in Iran.
Temos, Iran. temos líder eleito democraticamente no Irã, But this leader is overthrown by the United States. mas esse líder ele é tirado pelos Estados Unidos. There's also a transitional presidency in 1989. Também temos uma presidência em transição em 89. We have Reagan E Reagan and Bush, the senior. e Bush, o pai. So when Gorbachev said about his thoughts on the New World Order, Então, quando Gorbachev falou sobre os conceitos dele da nova ordem mundial and how the United Nations should be given power, e como as Nações Unidas deveriam receber poder, Bush senior went to Congress, temos Bush, pai, indo ao Congresso gave a speech in September 11th, 1990, e ele dá um discurso no 11 de setembro de 1990, telling the people that America is at stake, dizendo ao povo basicamente que está em jogo os Estados Unidos and any aggression that is placed against the United States, they are going to fight against it. e qualquer agressão que houver contra os Estados Unidos, eles irão combater. So he was making a nationalistic speech. Ou seja, ele deu um discurso nacionalista. And to him, the New World Order looked nationalistic. E para ele, essa nova ordem mundial tem um formato nacionalista. In 1989, also, there's a strain between Iraq and Kuwait. Em 1989, temos também aqui essa relação entre Irã e Iraque e Kuwait. Kuwait sendo Iraq had borrowed money from Kuwait. estando bem tenso. O Iraque havia estava devendo o empréstimo ao Kuwait, But Iraq could not pay it back. mas o Iraque não estava em condições de pagar esse empréstimo. So for Iraq to remove this bag on its back, Então, para se livrar desse fardo, it decided to invade Kuwait, eles decidiram invadir Kuwait. and it does that in 1990. E isso eles fazem em 1990. 1990 also, E também em 1990, the Germany is united into one. temos a Alemanha sendo unida. The Iron Curtain uma had só already nação. fallen. The Iron Curtain, A cortina de ferro havia caído, but it is completely united in 1990. mas em 1990 ela está então completamente unida. But it is officially dissolved in 91 when Gorbachev resigned. Dissolved. What is resolved? The USSR. USSR. E a União Soviética é oficialmente dissolvida em 1991 com a renúncia de Gorbachev. Then George Bush is angry about the Iraq invading Kuwait. George Bush ele se irrita com essa invasão do Iraque ao Kuwait. Then in 1991, USA invades Iraq. Em 1991 temos os Estados Unidos invadindo o Iraque Against the agreement of the United Nations. contra o acordo das Nações Unidas. And it begins the Desert Storm or the Persian Gulf War. E isso dá início à tormenta do deserto ou também à Guerra do Golfo. So in this history of 1989 to 1991, Então, nessa história de 1979 a 91, how the United States is able to become a world dictator a maneira como os Estados Unidos se tornam um ditador mundial, So in this history, the United States is rising as a dictator. perdão, de 89 a 91. Então, nessa história, os Estados Unidos se levantam, erguem como um ditador do mundo And it also becomes the global policeman. e também se tornam o policial do mundo. So it had to do away with the USSR, the King of the South. Eles precisavam se livrar da União Soviética, ou seja, do Rei do Sul, And it also had to control oil reserves from the Middle East. Oil. Eles também precisavam controlar as reservas de petróleo do Meio Oriente, Because it was a source of economic strength or wealth. porque isso era
uma fonte de força econômica. So we expect the same history to happen between Paniam and the Sunday Law. Então nós esperamos que essa mesma história se repita de Paniam a decreto dominical. At Paniam, the king of the south receives a deadly wound. Em Paniam, o rei do sul receberá a ferida mortal It progressively falls until the Sunday Law. e a queda será progressiva até ao decreto dominical. So we wanted to look at how the USSR was able to fall in this history. E nós queremos então observar como foi possível que as Nações Unidas caíssem durante essa história. And also another key instrument for the fall of the USSR was radio network. E componente chave dessa queda da União Soviética foi a rede de rádio. Radio networks in Western Germany were speaking about how bad communism is. Os canais de rádio na Alemanha Ocidental, in West Germany, you said? Yeah. Estavam proclamando qual ruim era o comunismo. The people who were aligned to the United States were speaking bad about communism. Ou seja, todos que estavam alinhados com os Estados Unidos estavam proclamando qual ruim era o comunismo. So it also had something to do with the information. Ou seja, também tinha que ver com informação. So because we are living in an information age, Então, já que nós vivemos numa era de informação, we expect the war from Paniam to Sunday Law to have details about information, nós esperamos que esse conflito entre Paniam e decreto dominical tenha que ver com informação, that is going to defame the king of the south. que acabaria difamando o rei do sul. So one thing we also said the previous class, Outra coisa que nós mencionamos na aula anterior the fall of the USSR in this history é que a queda das nações da União Soviética nessa história was the king of the south, the USSR was losing spheres of influence. era que o rei do sul, a União Soviética, estava perdendo esferas de influência. The nations of the USSR abandoned communism and adopted Western democracy. As nações que saíram da União Soviética estavam adotando they were adopting, Western democracy. a democracia ocidental. So from Paniam to the Sunday Law, Então, entre Paniam e decreto dominical, we also expect a war to do with information, nós também estamos esperando uma guerra de informação, but also the king of the south will be losing spheres of influence. mas também o rei do sul ele perderá esferas de influência. And by losing spheres of influence, Perdendo esferas de influência, these nations will be aligning themselves to the United States, teremos essas nações se alinhando com as Nações Unidas and all of them will come under the ban of the United States. e todos eles se ajuntarão debaixo do The umbrella. yes, o guarda-chuva. What's the banner? Umbrella, A bandeira ou yeah, flag. estandarte, não? Estandarte das nações dos Estados Unidos. So when it reaches the Sunday Law, Well, when Sunday Law hits, quando então chega o decreto dominical, the United States has become a dictator. teremos os Estados Unidos já sendo estabelecidos como ditador. So from Paniam, we see a progressive development of the United States being the dictator. Então nós vemos um desenvolvimento progressivo dos Estados Unidos como ditador a partir de Paniam. And from the study of the last president of the United States, E baseado no estudo sobre o último presidente dos Estados Unidos, we know Trump is the one that is going to lead us to the Sunday Law crisis. sabemos que será Trump que nos levará à crise do decreto dominical. He was inaugurated in 2016. Ele foi inaugurado em 2016, So from 2016, ou seja, a partir de 2016, the administration that is going to make the United States dictator essa administração, esse governo que fará dos Estados Unidos um ditador, is already in place. já está em função. So from 2016,
Então, a partir de 2016, the United States is progressively and slowly going to transform into a dictator. temos os Estados Unidos se transformando progressivamente e devagarmente numa ditadura. But using compare and contrast, we can mark that at Paniam, Usando a comparação e o contraste, podemos marcar isso em Panium, when the king of the south is defeated onde o rei do sul é vencido and the United States becomes the only world superpower. e os Estados Unidos se tornam o único superpoder mundial. So what's a question? Alguém tem perguntas? I know it was an intense history. Sei que é uma história bastante intensa. You should go and recap on it more and more and more so that you can understand. Vocês deveriam ir e investigar mais sobre isso para entender melhor. No need a comment. Nenhum outro comentário? So we shall recap it on our next class. Então, nós vamos recapitular na próxima aula So we shall close with a word of prayer. e vamos encerrar com oração. Heavenly Father, we want to thank you. Pai Celestial, nós queremos te agradecer. Be with us even as the truth is unfolded unto us. Esteja conosco ao observarmos essa verdade se desdobrando. May you lead us to recognize the true stream of information Que o Senhor nos ajude a reconhecer a verdadeira fonte de informação, that we may be on the right side of the equation. para que possamos nos encontrar no lado certo dessa questão. You have shown us even through external events that history is repeating, O Senhor nos mostrou através de eventos externos que a história se repete. and we need not to guess what shall be happening now or in the future. E não precisamos adivinhar o que acontecerá agora ou no futuro. Give us intellectual capacity to understand these things, Dê-nos a capacidade intelectual para que possamos entender essas coisas, but also a working experience to conform our lives in the line of righteousness. mas também nos dê essa experiência em nossas vidas para que possamos viver de acordo com esses acontecimentos. Be with us, my prayer in Jesus' name. Amen. Continue conosco, ora em nome de Jesus.